Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão alegres nessa manhã para aprender do Senhor, aquilo que Ele preparou, colocou no meu coração para partilhar com todos vocês, para que haja crescimento, desenvolvimento em nossas vidas. Quem está aqui também aprende, amém? Aquele que está ministrando a palavra de Deus, ele aprende juntamente com aquilo que o Espírito de Deus traz para o povo dele, amém, querido? Então, essa é uma manhã gloriosa. Você sabe disso? Então, podemos orar, queridos. Você gosta de orar? Para estarmos na dependência e a graça do Senhor Deus, nos banhar nessa manhã, para que possamos ser empoderados com o conhecimento do Espírito de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, uma manhã maravilhosa que o Senhor preparou, Pai, para que possamos crescer em Ti, Senhor, ser melhores e melhores a cada dia, Senhor, agradando para o Teu inteiro agrado, Senhor. Eis os Teus filhos, eu Te agradeço e me coloco como dependência. Unção para falar, para fazer, unção para ouvir e para entender sobre eles, e que eles possam sair daqui diferente, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, queridos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos dar continuidade a uma série maravilhosa sobre os Coríntios, amém, queridos? Isso é bom demais, a gente conhecer um pouco da palavra do Senhor Deus. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, abra lá, 1 Coríntios, no capítulo 7, aleluia, gosto de um versículo bem maravilhoso que o apóstolo Paulo nos fala: se alguém se considera espiritual ou profeta, creia que aquilo que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, querido. Então aquilo que Paulo escrevia era mandamento do Senhor, e nós devemos dar atenção àquilo que ele escreveu para a igreja de Coríntios. Os coríntios tinham enviado a Paulo uma carta, tá certo? Com algumas dúvidas e também com alguns procederes de alguns coríntios. E Paulo tratou de responder aquela carta, tá certo? Com alguns princípios e instruções do Senhor para aquela igreja de Coríntios, para que ela possa se fundamentar nos princípios e mandamentos do Senhor e crescer nesses princípios, amém, queridos? Então Paulo tratou de escrever essa carta respondendo aos coríntios. Amém? Então nós vamos fazer uma exposição expositiva para que possamos crescer no Senhor, tá certo? E trazer as direções do Espírito de Deus e aquilo que Ele falou para essa igreja, tá certo? Que cabe a gente também praticar nos dias de hoje, tá certo, querido? Que é o celibato, observando algumas questões dos princípios como um cristão deve se conduzir também no casamento, acerca do divórcio. Eu não vou me aprofundar acerca disso, porque teremos ministrações, uma ministração mais expositiva acerca disso, tá certo? Mais aprofundada, que o nosso pastor estava falando acerca disso. Então, eu não vou me deter muito acerca do divórcio, né? Mas você vai ter ministração aqui, mais aprofundada, de uma maneira mais expositiva, mais clara, porque em 50 minutos nós não podemos falar sobre o divórcio, que é um assunto bem complexo para as nossas vidas, tá certo? Existem várias questões acerca do divórcio. Nós devemos falar de forma mais expositiva, amém? Então, glória a Deus. Nós podemos ler juntos, queridos. Vou tomar um pouco de água aqui. Quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, tá certo? Por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aleluia! Isso vos digo por concessão, não por mandamento. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Como o apóstolo Paulo, ele vivia em celibato, querido, ele dá logo a sua opinião daquilo que ele vivia em Deus.
que é celibatário, tá certo? É se abster do casamento, tá certo? Se abster do casamento, não casou o apóstolo Paulo, mas vivia inteiramente para o Senhor. E nós devemos separar tanto o celibato como a castidade, tá certo? A castidade é um modo de viver puro, tá certo? Tendo a moderação, tendo o autocontrole das nossas vidas em relação à vida sexual. O celibato não. O celibato, eu tenho um dom da parte do Senhor e por escolha eu entrego o meu livre-arbítrio, para viver inteiramente para o Senhor e não me caso. Essa era a opinião do apóstolo Paulo. Por isso ele disse logo, ele fala como um eufemismo, tá certo? De uma forma mais graciosa, mais educada. Ele diz, quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, não tenha relações sexuais com as mulheres acerca do casamento. Porque só no casamento eu posso desfrutar da relação sexual saudável. Amém, querido? Fora do casamento é fornicação ou prostituição. Tá certo, querido? Então, no casamento eu posso desfrutar, querido, de uma relação sexual saudável, né? Pura, que agrade a Deus e não andar em impureza. Então, por isso ele dá logo a sua opinião. Mas ele também adverte, ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem o seu próprio marido. Hoje em dia, no mundo, nós temos muitas impurezas. Eu gosto de um homem de Deus, eu sempre lembro dele, né, acerca disso, da impureza. Ele dizia assim, hoje em dia a gente não pode nem observar nenhum outdoor mais, porque tem muitas mulheres nuas, né? E as mulheres hoje em dia, não estou falando as santas em Deus, amém? Aquelas que na verdade não têm valores espirituais, elas não têm esse senso, né? E por isso elas se vestem de acordo com que os padrões do mundo falam para ela. Nas novelas, nos filmes, né? E acha bonito se mostrar, né? Tem aquele shortinho bem curtinho, né? Eita! Que é vergonha até referir o nome do short. Mas ali ajuda o demônio a prender aqueles que querem se separar para Deus, né? E manter preso aqueles que já estão presos. Eita, meu Deus, mas por causa da impureza, cada um tem sua própria esposa. O apóstolo Paulo fala acerca do seu conselho para aquela igreja, respondendo às suas perguntas. E que coisa boa é isso, a gente se separar para Deus. Longe da impureza, a gente pode estar longe da impureza nos casando. Olha que coisa boa. Mas ele segue dizendo, mas o marido conceda à esposa o que lhe é devido, mas também semelhante à esposa ao seu marido. Aleluia. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aleluia. O que ele estava dizendo? Quando eu contraio um matrimônio, eu tenho deveres para com minha esposa para comigo. O corpo dela é meu e o meu corpo é dela. E ele fala que a gente não deve nos privar um ao outro. Amém? É se doar, é ter uma relação de eu me doar para ela. O meu corpo é dela. Eu não posso me privar das relações sexuais. Estou falando de uma forma respeitosa, amém? Aqui só tem adultos, mas tem jovens aqui também, mas eu estou falando de uma forma respeitosa. E se eu for falar de uma coisa mais aprofundada, eu falo biologicamente. Para quê? Para que você não se escandalize. Amém, queridos? Então não prive o teu esposo, a tua esposa, das relações sexuais. Isso vai trazer um bem-estar para o casamento, querido. Vai regular os teus hormônios na forma natural. Olha que coisa. Tua esposa não vai ter depressão, os hormônios regulados, o bom humor dela, a saúde espiritual maravilhosa, porque você não está privando na sua esposa, não está pecando diante de Deus, cumprindo com o princípio e o mandamento do Senhor, que é se doar, aleluia, para o seu cônjuge, se entregar para ele, aleluia. E também preservando a sua esposa das impurezas daí de fora. Amém? Porque quando eu privo a minha esposa, e quando você priva o seu esposo das relações sexuais, meu irmão amado, você está expondo a sua esposa à impureza.
Você está expondo o seu esposo à impureza também. Amém? Porque hoje em dia as mulheres daí de fora, me desculpe a palavra, mas são sem frescura. O que eu quero dizer acerca disso, querido? As mulheres fazem sexo sem compromisso. Meu Deus do céu. Me desculpa eu te dizer, mas é verdade. Elas estão com a disposição do seu corpo acerca do libido. Homem e mulher têm libido, querido. Não vos prive um ao outro. É o desejo intenso sexual de um pelo outro, né? Exercido pelo amor éreo. Eu olho para ela, o homem é mais motivado pelaquilo que vê. Aleluia. Isso gera nele, se ele ficar olhando continuamente, chama-se concupiscência. Chama-se o desejo é intenso. E se ele ficar com aquilo, observando aquela outra mulher, o que vai acontecer com ele? Aleluia. Chegará ao ponto de pecar. Aquilo vai descer para o coração, em pensamentos. Como o Senhor Jesus nos diz que aquele que olhar para uma mulher de forma impura, já pecou, já se deitou com aquela mulher. Não é verdade? Mesmo assim é a mulher. Aleluia. Se você não pratica sexo com ela, faz amor com a tua esposa continuamente, meu Deus do céu, essa mulher no seu psicológico não vai se sentir valorizada. Você está desprezando ela, algo que Deus te deu maravilhosamente bem, porque é favor de Deus ter uma boa esposa. A herança vem dos pais, mas uma boa esposa vem do Senhor. Assim diz o Provérbios. Então você alcançou do Senhor favor. Então não despreze a sua esposa. Não vos prive ela das relações sexuais. Amém? E o esposo também. Eu estou falando de algo espiritual que acarreta acerca disso. Eu te provo na palavra. Você vai ter mais orações respondidas diante de Deus, por conta da tua vida sexual saudável, juntamente com a tua esposa, um casamento saudável, com harmonia, dentro dos princípios da palavra de Deus, que norteia as nossas vidas, mas também que traz fundamento para nós, e nos faz permanecer em Deus. Amém, amados? Isso é importante, a gente não privar o nosso marido, aleluia, e a nossa esposa. Tá certo? O apóstolo Paulo fala de um para o outro, não dando privilégios a um e privilégios a outro. Não, ele está advertindo aquela igreja para andar de forma saudável no casamento. E falou também sobre o celibato, né? E a castidade. Mas eu queria trazer só um ponto acerca da castidade. Você pode praticar a castidade no casamento. Como é, meu irmão Clécio? Diga aí, pastor amado, vou dizer agora, a castidade ela é praticada no nosso casamento, não se abstendo do sexo, mas se abstendo do sexo ilícito, com a pureza nos meus pensamentos, querido. Olha, com a moderação, autocontrole, de não me envolver com outras mulheres. Essa é a castidade no casamento, honrando a minha esposa. A honra, ela custa algo. Se separar para quem? Para Deus, primeiramente, e depois, exclusividade. Diga assim, eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa. Então faça isso, pratique a castidade no casamento, andando de forma correta, amando o seu cônjuge. Amém? E o celibato é diferente. Você, com o seu livre-arbítrio, você dá a Deus, totalmente a Deus, você se dá totalmente a Deus e se abstém do casamento. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi o que aconteceu com Jeremias. Foi o que aconteceu com Neemias. Tá certo? Esses homens de Deus se separaram para o próprio Deus, se doando para ele. Tá certo? Deus proibiu Jeremias de casar, porquanto ele ia profetizar acerca do martírio de Israel. Tá certo? E Deus proibiu que ele casasse. Por quê? Porque na família dele poderia morrer, ele poderia ficar viúvo, enterrar tudo aquilo. Já não bastava a aflição que ele sofreu, esse profeta sofreu demais. Meu Deus, se você for ler a história de Jeremias, meu Jesus do céu. Então Deus vedou o casamento acerca disso. Então o celibato, o apóstolo Paulo fez a mesma coisa.
foi celibatário. Então ele dá o seu conselho acerca disso. Mas o 5 ele fala assim, acerca de nos privar por consentimento. Ou seja, de uma determinada ocasião que eu me separo para Deus, para que na verdade eu possa me consagrar ao próprio Deus. Quando ele fala da privação, é por concessão. Se você for ver no versículo 6, ele fala de uma concessão que Deus dá ao casal, para que ele possa na verdade se separar para Deus. Amém? Em um tempo de consagração, se doando ao próprio Deus. Mas, terminando aquele tempo acordado, diante de Deus, se ajunte com a sua esposa, faça amor com ela. Amém, queridos? Tenha um tempo com ela, faça amor com o seu esposo. Dê um cheiro no cangote bem bom, amém? Tenha preliminares maravilhosas, amém? Se o libido está baixo, observe a sua vida, como você anda, desregrado, né? Sem fazer exercício, sem tomar sol, não é certo? O homem, quando ele toma bastante sol, o seu corpo naturalmente produz testosterona. Então o libido vai aumentar. Olha que coisa maravilhosa. E você se alimentando bem, meu Deus do céu, você vai ficar daquele jeito com a tua esposa, amém? Vai fazer amor com ela com força. E ela também, amado. O estrogênio vai estar lá em cima, né? Se alimentando bem, né? Não se privando do sono. Ambos terão uma vida saudável, né? Acerca do seu psicológico também vai haver um amparo entre um e outro. Vai ser saudável isso é maravilhoso nas nossas vidas. Então se consagre ao Senhor, mas terminando aquele tempo acordado, faça amor com ela, amém? Tenha um tempo com ela de namoro, um tempo de qualidade, isso vai ser bom para o teu relacionamento. Então vamos para o próximo ponto, que é o celibato. Já falei acerca do casamento, não é? O casamento nada mais é do que uma aliança entre o homem e a mulher. E eles fazem votos de aliança diante do pastor, diante do juiz, não é verdade? Mas é consumado quando ele faz amor com ela. Ali consuma-se o casamento, tá certo, querido? Então, queria só explicar acerca disso, viu? Eles fazem os votos e perguntam: você aceita Maria de Lourdes como a sua esposa para se unir em casamento, na tristeza, na doença, não é verdade? O juiz faz isso, o pastor faz isso, né? Perguntando para ela, perguntando para mim, e qual é a resposta da gente? Sim, não é? Ali, muitas testemunhas, e diante de Deus também. A bênção se estabelece e se consuma o casamento, o homem fazendo amor com a sua esposa. Porque um casamento para com Deus, querido, é um homem e uma mulher quando se deitam juntos, se torna um, amém? Chama-se unicidade. Viu? Então o casamento é isso. O homem e a mulher quando se deitam juntos, meu Deus, se tornam um. Por isso que o apóstolo Paulo ele trata para a igreja de Coríntios, que a carta aos Coríntios é uma carta de correção. Se você for observar, né? No capítulo 1 ele fala sobre, na verdade, o afastamento dos irmãos de um para com o outro. No 3 ele fala sobre a carnalidade dos coríntios, né? No 5 a imoralidade. No 6 ele continua falando sobre a imoralidade. No 7 ele fala acerca das respostas que eu estou falando aqui para você, para os coríntios, esclarecendo, trazendo um fundamento de princípios e mandamentos que eles podiam praticar e ter uma vida saudável. No casamento, no celibato, na viuvez, andando solteiro, amém? Então nós estamos falando acerca disso. Mas no 7, vamos lá para o 7, vamos falar um pouco sobre essa questão, aprofundar um pouco dessa questão do celibato, né? Então aqui, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E os solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado em que eu vivo. Ele dando a dica de novo, tá certo? Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casado que viver abrasado. Que ele está falando aqui sobre essa questão de se fazer eunuco, né? De o homem se afastar do casamento, né? Se abster, como eu havia explicado para você, né? Esse celibato, porque Jesus nos fala acerca disso, que isso é um dom dado por Deus, uma graça sobre o homem para viver dessa forma, se dando inteiramente para Deus.
né? Andando de uma forma, se abstendo das relações sexuais, né? Andando nessa castidade, se afastando. Mas o jovem também precisa andar dessa forma. Por enquanto ele não casa, mas cada caso precisa ser analisado, tá certo? Não é só porque Deus diz que, na verdade, Ele fez o homem e a mulher se unindo junto, ambos se tornam uma só carne, porque tem que ser o padrão para todos. Não, não precisa ser o padrão para todos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, dá a sua opinião, né, do celibato e da castidade, para que os coríntios pudessem ter o livre-arbítrio firmado, né, no domínio próprio, né, e poder servir ao próprio Deus. Amém? Então Deus é maravilhoso. Eu queria só ler um texto aqui com você, do próprio Cristo, para mostrar para você e provar para você que é um dom da parte de Deus, né? Essa questão do casamento, essa questão de se manter em autocontrole, com pureza, né, na sua vida, em santidade, né? É um dom da parte de Deus, com uma graça, para que esse homem possa viver celibatário para Deus, totalmente para Ele. Amém? Então Deus fala assim, o próprio Jesus nos fala em Mateus 19, no versículo 9. Deixa aí em 1 Coríntios capítulo 7, tá certo? Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, está vendo? Se você, na verdade, repudiar a sua esposa, você está cometendo um adultério contra ela, né? Só sem algum motivo aparente, ou aquilo que, na verdade, não é grave, e você quer repudiar e deixar a sua esposa para lá. Isso é errado, é pecado diante de Deus. Não vou me aprofundar nisso, é como eu falei para você, nós teremos uma ministração só sobre isso, sobre o divórcio, né, de uma forma mais exaustiva acerca disso, como o nosso pastor passou para mim, tá certo? E outro comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. E disseram os discípulos, se essa condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mas Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos, para receber esse conceito, mas apenas aquele em quem lhe é dado. Há um conceito que é dado para nós, tá certo? E a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa de dons, ele usa também em 1 Coríntios capítulo 12, né? Se você for ver no grego essa palavra é a mesma palavra que ele utiliza acerca dos dons, né? Essa palavra é charisma, tá certo? No grego. Viu? É a mesma palavra. Por isso que eu digo para você que é um dom dado da parte de Deus, para que essa pessoa possa se autocontrolar, andar em pureza, né? Andar em castidade e andar de uma forma que agrade o próprio Deus. Celibatário de verdade, mas por opção, mas também por um dom, uma graça que lhe cobre. Amém, amados? Deus é bom e glorioso. Porque há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros a quem a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Está vendo? Quem é apto para admitir, que admita. Está certo? Então, há eunucos, ou seja, há celibatários, que os homens o fizeram, ou seja, o castrando. Antigamente, os reis faziam isso, para que esses homens pudessem trabalhar para eles em cargos de confiança, né? Para evitar o estupro, né? Para evitar também o adultério. Então os homens castravam os outros homens para o servir em cargos de confiança. Mas também há outros eunucos celibatários que se fazem para o reino de Deus, para se doar para o próprio Deus, o agradando. E há uma profecia em Isaías, o erro de pronúncia, que há um memorial diante de Deus acerca dessas pessoas que se fazem celibatários pela sua vontade no livre-arbítrio e exercem e desfrutam desse dom. Um memorial diante de Deus. Tá certo, querido? E isso é maravilhoso. Depois, se você me procurar, eu trago essa referência. Não vai dar tempo, porque eu queria trazer de forma expositiva para todos nós e pudermos
entender essa carta aos Coríntios no capítulo 7, tá certo, querido? Então fica já explicado acerca dos eunucos, né? O celibatário, né? A castidade, ninguém tem nenhuma dúvida acerca disso, né? Vamos passar para outro ponto, tá certo? No versículo 10, tá certo? E disseram-lhe os discípulos, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, tá certo? No 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, porém, se ela vier a separar-se, não se case, e se reconcilie com o seu marido, e o que o marido não se aparte da sua mulher. Mas, ao mais, digo eu, não, Senhor, algum irmão tem mulher incrédula, esta consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo, esse consente viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas o descrente, se quiser apartar-se, aparte-se, tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Até aí, queridos. Isso aqui são os deveres do cristão para com o casamento, querido. Como devemos proceder diante de Deus com os princípios da palavra do Senhor? Ele ordena aos casados, aqueles que fizeram votos diante de Deus, né, de aliança, que coisa boa, não se aparte da sua mulher, não se separe da sua mulher. Se porventura se separar da sua mulher, por um motivo ou outro, fique celibatário, não se case com ninguém, ou se reconcilie. Ele diz duas opções aqui, não é verdade, querido? Você só pode se livrar de um casamento, vou só pincelar, querido. Só pode se livrar de um casamento, querido, por viuvez, por abandono, como nós acabamos de ler. Se você tem um marido crente e ele consente em viver com você, fique com ele. Você que é crente e tem um fundamento. Você é coluna no seu lar. Você prestou atenção no que lemos? Diz que essa mulher tem um marido incrédulo. Pelo procedimento dela, o seu lar é santificado. Há uma graça que cobre o seu lar. E pelo teu procedimento de justiça, Deus começa a abençoar o coração deste homem, trabalhar no coração dele. Porque Pedro diz que, na verdade, o homem é ganho sem palavras pelo procedimento da sua esposa. Mas se ela procede mal, Deus não tem como trabalhar no coração desse homem. E ele começa a ser santificado pelos princípios de Deus praticados por essa mulher. Amém? Eu tenho casos na minha família que eu observo, já orei muito tempo por este homem, mas eu vi o procedimento. Desonra, fala alto, eita Jesus poderoso. E quando vai dar um ensinamento acerca disso, não quer receber não. Não, eu já fiz o rema. Não, querido, se submeta uns aos outros. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus. Eu preciso ouvir você. Talvez você tenha uma direção de Deus, um princípio de Deus, que eu não sei. Meu Deus, ninguém sabe tudo da palavra. Seja humilde para receber. Então, querido, não se aparte da sua esposa. Se o marido incrédulo consente viver com você, viva com ele. Agora, o crente não pode se apartar, mas se ele abandonar a parte inocente, que é você, que tem um fundamento em Deus, você fica livre. Porque nós acabamos de ler, Deus é o Deus da paz. Amém, amados. Divórcio só por morte, tá certo? Por abandono ou por prostituição. Que Jesus nos fala em Mateus 19, que acabamos de ler. A palavra lá é porné. Então, querido, no original. Então, só isso, só estou pincelando. Depois, nosso pastor vai, na verdade, dar continuidade e ser exaustivo acerca disso. Você vai entender nessas séries aqui, que é maravilhoso para que você possa estar crescendo no Senhor, juntamente comigo. Eu quero crescer com você também. A arte de liderar, meu irmão, é crescer com aqueles que estão sendo liderados. Amém? Se o líder não pensa dessa forma, ele está decaindo na fé.
Amém, queridos? Então, glória a Deus por causa disso. Mas digo, não o Senhor, foi o Senhor que disse. Se o irmão tem mulher incrédula, esse consente em morar com ele, não abandone. A mulher que tem um marido incrédulo, esse consente em viver com ela, não deixe. Provando aquilo que eu falei, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mesmo que um dos cônjuges seja incrédulo, a bênção do Senhor se estabelece sobre os filhos e eles são abençoados. Amém? Mas se o descrente quiser apartar aquilo que eu falei para você, tais casos não fica sujeito à servidão. Nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Deus é o Deus da paz, meu irmão. Se ele abandonou você, seja mulher ou homem, né, por um motivo ou outro, você está livre desse casamento. Tá certo? Eu digo porque a palavra diz, tá certo? Então eu fico com que a palavra. O apóstolo Paulo não ia contrário àquilo que Jesus falou em Mateus 19, tá certo? Pois como sabe a mulher se salvarás do teu marido? Como sabes, marido, se salvarás a tua mulher? São os procederes do cristão dentro do casamento. Ela andando corretamente, meu amigo, vai santificar aquele esposo. Ele vai pegar aqueles princípios de Deus com ela e vai qualquer dia vir para a igreja também. Porque vê que ela mudou. Às vezes nós queremos que o nosso cônjuge mude, mas não, meu irmão. Procura mudar você. Com santidade, falar com amor, constranger. Às vezes uma palavra ríspida do seu esposo que não tem valores como você tem. Compreenda, derrame perdão. Quando a gente derrama perdão sobre o nosso cônjuge, a gente estamos sendo semelhante ao Senhor. Vixe, pastor Clécio, semelhante ao Senhor? Sim. Jesus não te perdoou? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede semelhante ao Senhor. Perdoe. Exerça isso, constranja. E aquele teu marido vai chegar o dia, ele vai se ajoelhar, vai beijar a tua mão e vai dizer, me perdoe, minha esposa. E as lágrimas caindo por causa do teu procedimento de justiça. E você ganhar ele para Jesus. Amém? Vai vir para a igreja, ele é o primeiro que levanta a mão. Com fome e sede da palavra de Deus. Por causa do teu procedimento em Jesus. Aleluia! Então nós falamos acerca do procedimento dos cristãos dentro do seu lar. Falamos sobre o celibato e falamos também sobre o casamento. O que é o casamento também. Vamos prosseguir também sobre o contentamento, tá certo? Esse tempo está contra mim, tá certo? Mas eu vou falar toda essa lição em nome de Jesus. Aleluia! Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado, e assim ordeno em todas as igrejas. Ele já dá uma ordem aqui pelo Espírito de Deus. Lembra do versículo que eu falei para você do começo, né, de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, diz que aquele que é espiritual ou profeta, vede que aquilo que eu vos escrevo é mandamento. Amém? Então ele ordenava também por causa da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, às igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso, falando para os judeus, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Olha que coisa maravilhosa ele fala, tá certo? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas ainda podes tornar-se livre. Aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que é chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que é chamado. Só até o 24, o que ele está falando aqui. Deus, conforme Deus tem chamado. Deus chamou você sendo solteiro? Meu irmão, fique solteiro, não procure casamento. Você foi chamado estando casado? Não se aparte da tua esposa, meu irmão. Ele fala da circuncisão, da incircuncisão, falando para o judeu também.
Meu irmão, se você está circuncidado e na verdade aceitou Jesus Cristo, né, que o judeu chamou outro judeu que é convertido a Jesus de messiânico. Aleluia! Esse é o messiânico. Por quê? Porque crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você está circuncidado, não desfaça a circuncisão, começa a servir Jesus Cristo. Há um contentamento nisso. O contentamento se aprende. Aleluia! Contentamento se aprende. Pastor Clécio, é verdade? Contentamento se aprende. Aleluia! Diga assim, meu contentamento é Jesus Cristo. Aleluia! Ele está dentro de você. E Ele traz todo o contentamento que você precisa. Aleluia! Ele está falando aqui para nós. Aleluia! Foi alguém chamado, estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não faça circuncidar. Também é aquelas pessoas que aceitavam o judaísmo chamado de prosélito. Tá certo? Então essas pessoas não precisavam circuncidar, porque a lei de Moisés já havia passado. Nós estamos na graça, e graça sobre graça, capacidade sobre capacidade sobre nós. Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dando a sabedoria correta para andar de acordo com os princípios e mandamentos, dando prosseguimento, aleluia, aquilo que Ele falou para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Eu deveria falar acerca disso, porque um hebreu, antigamente, quando tinha muitas dívidas, esse homem era vendido como escravo. E o hebreu, quando era escravo de outro hebreu, ele só podia trabalhar há cerca de 7 anos. Então o apóstolo Paulo falando para essas pessoas também, que estavam em dificuldade, servindo como escravo. Passava 7 anos, escravo de outro hebreu. Então ele podia se tornar livre também. Aproveita a oportunidade, serve a Jesus Cristo. Tem esse contentamento dentro de você. Aleluia, para avançar no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus por causa disso. Por isso que ele fala, foi chamado sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Diga assim, eu sou escravo de Cristo. Quanto mais você é escravo de Cristo, você é aquele que obedece ao Senhor. Aleluia, você mais é liberto do Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. É obedecer a Deus com o meu coração, sabendo que Ele tem zelo por mim. É que Ele pode me tornar bem melhor a cada dia com os seus princípios. Por isso eu sou escravo, por minha própria vontade. Essa é a liberdade. Porque tem gente que não tem liberdade. Ela tem vontade de fazer algo maligno e ela se entrega àquilo. Aleluia, com o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque não tem Jesus. Mas nós temos o fruto do Espírito, ao qual é o amor. E no fruto do Espírito, há domínio próprio. É um dos seus atributos. E eu posso colocar em prática. Aleluia. E nisso há um contentamento. E é maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Amém? Por isso nós somos escravos de Cristo. Nós somos filhos de Deus com consciência de servos, que devemos servir a Deus. Filhos têm deveres. Se você cria teu filho e não dá deveres para ele, digo para você, você está criando um filho que vai ser improdutivo mais na frente. Aleluia. Vai ficar dependente de você. Como Jacó, 72 anos dentro de casa. Aleluia. Você já imaginou um senhor de 72 anos dentro da casa dos pais? Deus me livre. Saia, vá formar sua família, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que ele fala, por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Aos irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Foi chamado, casado, solteiro, viúvo, virgem, sirva a Jesus Cristo, tenha o contentamento de andar e servir a Ele. Amém? Eu queria só ler um texto com você, mostrando o contentamento para você, tá certo? Abra lá, em 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Tem outros textos, mas não vai dar tempo, tá certo, querido? Não vai dar tempo para que a gente possa estar vendo isso. 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 8. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. O apóstolo Paulo fala algo maravilhoso.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido ao mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aleluia. Tendo sustento, o que nos vestir, estejamos contentes. Aleluia. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens à ruína e à perdição. Estejamos contentes, querido. Temos o que nos vestir e o que comer, querido. Estejamos com esse contentamento dentro de nós. Mas se empenharmos a nossa inteligência para ficarmos ricos, correndo atrás disso, rapaz, isso é vão. Você vai cair aqui no que o apóstolo Paulo fala. Aleluia, deixa eu ler de novo. Em concupiscências perniciosas, aleluia, tentação, ciladas. Se você empenhar e ficar correndo atrás disso, não. Deixa Deus te prosperar, continua trabalhando no teu negócio. Creia na providência, creia na sabedoria do Senhor, comece a trabalhar, honrando a Deus, servindo a Ele, aleluia. O honrando em todo o tempo nos seus negócios, e Deus te prospera sem você pedir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentando, não precisa você empenhar a tua sabedoria para correr atrás do dinheiro, meu irmão. Aleluia, Deus vai fazer isso por tua vida, se você tiver no seu coração de repartir. Amém? Também. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 9, ele nos explica isso, para toda boa obra. É isso, tá certo? Se você não tiver assim, Deus não vê o propósito correto no teu coração. Então não tem para que Ele te prosperar. Amém? Então louvado seja Deus por causa disso. Vamos continuar que esse tempo está acabando. Aleluia. Com respeito das virgens, não tem um mandamento do Senhor, porém vos dou a opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Quando ele fala de piedade, toda a fidelidade para com Deus, é andando em todos os princípios da palavra. Isso é piedade diante de Deus. Deus vê isso. Fidelidade em todas as áreas, meu irmão amado. Aleluia. Ele recebeu a misericórdia, que é o atributo do amor de Deus na vida dele, porque ele era perseguidor da igreja. Aleluia. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem ser conselhos para os solteiros aqui. Coríntios capítulo 7, pastor, viu? Para que dá continuidade àquilo que me foi proposto como lição, tá certo? Nós falamos sobre o contentamento, nós já sabemos acerca disso, estamos no outro ponto, que na verdade é trazendo os conselhos para os solteiros, para os viúvos também, tá certo? Para aqueles que estão divorciados também, é preciso ser falado isso, amém? O que me foi proposto. Considere, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. Também a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera vos poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta, não só os casados, seja como também o não fossem. Mas também que chora, como não chorassem. Os que se alegram, como não se alegrassem. Os que compram, como não possuíssem. Os que se utilizam do mundo, como se dele não se usassem. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a sua esposa. Amém, queridos? Aleluia. O que ele estava falando aqui, querido? O apóstolo Paulo estava trazendo para as nossas vidas, dando um conselho para os virgens. Ele não tinha mandamento do Senhor, mas no último versículo ele fala, eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Se essa mulher tem o seu livre-arbítrio, né, forte dentro dela, de se manter no celibato, entrega totalmente ao Senhor, fique à vontade.
Mas hoje em dia nós temos uma preocupação, né? Eu acho que é algo cultural. Quando alguém, na verdade, passa um tempo na casa dos pais, não é? Essa mulher é virgem, o pai dela já fica logo cuidadoso. Não achou ninguém, rapaz, para casar ainda? Meu Deus, já fica preocupado. Acerca de quê? As pessoas começarem a falar, eita, vai ficar para a titia, né? Ou então essa pessoa está se envolvendo com alguma coisa errada e ilícita, homossexualismo, já pensou logo nisso, né? Mas se você criou no seio da igreja, não se preocupe, Jesus está cuidando. E se tiver um livre-arbítrio forte dentro dela, lembra do começo, quando o apóstolo Paulo fala, é melhor se casar do que viver abrasado. Essa palavra abrasado é queimar dentro dela o desejo, a paixão, aquela vontade, né, de se relacionar com outra pessoa e praticar o sexo. É necessário que essa pessoa se case, tá certo? Porque o livre-arbítrio dela está comprometido. O apóstolo Paulo nos fala acerca disso. Mas se ela tem firme dentro dela, com um livre-arbítrio forte, anda em Deus, mortifica isso, o dom de Deus opera na vida dessa pessoa. E ela pode permanecer em celibato, em castidade, servindo ao Senhor. Mas tem jovem que é só por um tempo, por permissão do Senhor, para que ele cumpra as missões que o Senhor tem para a vida dele individualmente. Você sabia disso, meu irmão amado? Às vezes o Senhor deixa que esse jovem fique um tempo sem um relacionamento, não apresente-se uma noiva adequada para ela. Como Deus nos diz, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, capacitada, que esteja ao lado dele. É ajuda, é socorro. Mas não chegou ainda porque Deus tem missões e ele fica desimpedido. E neste tempo, por isso o apóstolo Paulo ele falava acerca do celibato, que era importante por causa das perseguições dos judeus, dos romanos. E uma pessoa casada, como se ia se deslocar com os seus filhos? Eram decisões importantes que o cristão tinha que tomar. Por isso ele fala acerca disso, do celibato, da castidade, de viver inteiramente para Deus, que ele achava importante acerca disso. Então, se você é jovem, eu digo para você um conselho do irmão Reagan: seja aquele que esteja sensível ao Espírito de Deus. Seja Deus o teu auxílio. Aleluia. E ao seu tempo, Deus vai colocar uma varoa. Aleluia. A herança vem dos pais, mas uma boa esposa, ela vem do Senhor. Se apresente ao Senhor. Eu quero casar, Senhor, mas no tempo certo. Coloca uma pessoa, Pai, que eu possa ver as qualidades, que seja aquela que seja para mim, para não atrapalhar o meu chamado. Meu Deus, Deus vai colocar cristalinamente. Minha esposa, quando a gente namorava, ela era crente. Ela apresentou ao Senhor: esse é o meu Senhor. Mas o Senhor deu um sonho claramente. Nos viu no altar. Eita Jesus! Aí ela teve segurança. Disse: eita, esse cabra é o meu. Aí por isso ela teve a segurança, né? Porque o Senhor usa ela nessa parte dos sonhos. Quando ela tem um sonho, assim que é claro, aí eu fico cuidadoso. Já tem experiências acerca disso. Às vezes eu estava, só um minuto bem rápido, parênteses, para encerrar. Eu estava pagando o preço de oração acerca da minha avó que estava doente. De tarde eu animado, tinha acabado aquele tipo de oração, chega ela. Aí chega já a cabeça baixa, eu animado, viu? Eita, minha avó vai ficar curada. Oi, Jesus, coisa boa. Quando ela chega aqui, ela disse: Clécio, tem algo para te dizer. Tua avó vai falecer, cara. Meu amigo, o chão abriu. Você sabe como o ânimo vai para baixo? Aleluia! O Senhor tinha comunicado a ela aquilo. Meu amigo, acabou com o meu chão naquela tarde. Digo: meu Deus do céu! E se cumpriu. Quando o meu irmão estava lá no hospital, né, ele pegou na mão dela e as lágrimas caíram. Ele telefonou para mim na mesma hora, para falar comigo naquele momento. Disse: Clécio, solta a vozinha em oração. Ela não resiste mais. Solte ela. O Senhor sabe, ela está sofrendo bastante.
Eita, meu Jesus, eu fico até emotivo com uma coisa dessa. Então eu creio muito, sua esposa tem uma voz. Ouço, às vezes é uma direção do Espírito para você. Amém? E para os solteiros, tenha calma, como diz o irmão Reagan, tá certo? No livro, na verdade, Ministrando as Famílias, no primeiro capítulo, ele dá esse conselho aos solteiros, tá certo? Amém? Eu não tenho mais um tempo acerca disso, tinha muitas coisas que eu precisava ensinar, mas conselho aos solteiros nessa parte. E por submissão ao meu pastor, não vou falar acerca do divórcio e novo casamento, tá certo? Amém? Nós vamos ter essa matéria exaustivamente para que você possa aprender. Então que Jesus possa abençoar a sua vida, cresça na prática da palavra, honra a Deus. Eu digo para você, você vai ser outro. Eu amo você, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus.